Peço que os irmãos abram as Bíblias comigo no livro de 2 Samuel, capítulo de número 6. 2 Samuel, capítulo 6. Glória a Deus. 2 Samuel, capítulo 6, versículo 16 ao 23. A cantora Damares, no seu novo CD, um dos hinos, ela diz assim que o sol esquenta a terra e faz com que o calor, faz com que a água evapore e no céu se transforme em nuvens e a água é novamente devolvida para a terra, como bênção de Deus. E ela diz no seu hino que espiritualmente falando é a mesma coisa acontece. Quando o sol da justiça aquece as nossas vidas, amém, glória a Deus. Algo sobe, irmãos, das nossas vidas, que é a adoração nossa a Deus. Quando você adora a Deus, quando você glorifica a Deus na igreja, quando você glorifica a sua vida, isso sobe para Deus. E no céu isso se transforma em nuvens que tornam a voltar sobre as nossas vidas como bênção de Deus. Então, se você precisa de uma bênção, se você espera uma bênção de Deus, adora Ele, irmãos, para que o cheiro do céu se transforme em nuvens que voltem para a sua vida. Amém? Amém. 2 Samuel, capítulo 6, versículo 16. Todos os irmãos acharam? Amém. Glória a Deus. Vamos fazer a leitura terminada. O versículo de número 16 diz assim: E sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela, e vendo o rei Davi que ia bailando e saltando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Introduzindo a arca do Senhor, a puseram no seu lugar, na tenda que Davi lhe armara. E ofereceu Davi holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. E acabando Davi de oferecer os holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. E repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, desde os homens até as mulheres, a cada um bolo de pão e um bom pedaço de carne e um frasco de vinho. E então pôs-se todo o povo, cada um para a sua casa. E voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com Davi e disse: Quão honrado foi o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos, como sem vergonha se descobre qualquer dos vadios. Disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor que me escolheu a mim, antes do que a teu pai, e a toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Perante o Senhor me tenho alegrado. E ainda mais do que isto, me envelhecerei e me humilharei aos meus olhos e das servas de quem falaste, e delas serei honrado. E Mical, a filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Amém. A igreja pode se sentar. O que nós vamos falar pelo Espírito Santo hoje não é nada que os irmãos já não saibam. Mas isso é importante, irmão. São coisas que a igreja já sabe. E quando a igreja sabe de algo e ela faz aquilo, ela se torna culpada por aquilo que faz. A Bíblia diz assim: se eles não, a respeito dos fariseus, dos saduceus, se eles não tivessem ouvido, eles não teriam pecado. Se eles não conhecessem, eles não teriam pecado. Mas porque conheceram, então pecaram. Então são condenados. Então, irmãos, dê ouvidos para a palavra do Senhor. Mical era uma moça como qualquer uma outra. E ela era filha de Saul. Saul foi ungido rei. Nós sabemos que ele era um homem que não conhecia o Senhor, vamos dizer, que nunca respeitou a Deus, que nunca obedeceu a Deus, que nunca se entregou à vontade de Deus. E isso, irmão, sobreveio sobre a vida dele. Por isso, grandes tormentas, grandes angústias. Deus o rejeitou, irmãos. Veja bem que após ele desobedecer a Deus, a Bíblia diz assim que veio um espírito maligno, um espírito da parte de Deus que afligia, que atormentava Saul. Um dos seus servos então fala para ele assim: chame alguém que sabe tocar bem a harpa. E quando esse espírito vir te atormentar, ele vai tocar. Enquanto ele tocar, esse espírito vai se retirar de você. E o rei concorda com isso e alguém diz: eu conheço esse moço. Um dos filhos de Jessé toca bem. Ele fala muitas coisas a respeito de Davi. E assim, irmãos, Davi vem para a casa do rei.
A Bíblia diz que quando aquele espírito maligno, aquele espírito que vinha para atormentar, irmãos, perdão, maligno não, vinha da parte de Deus, vinha atormentar a Saul, Davi começava a tocar a harpa e aquele espírito se retirava. Veja, irmãos, que há pessoas que elas só conseguem ser alegres dentro da igreja por causa do ambiente de adoração, porque aqui nós adoramos a Deus. É possível, irmãos, que aqui nós não nos alegramos, nós não sintamos a presença de Deus, mas há muitas pessoas que quando saem de dentro da igreja, a vida se torna horrível de novo. Ele vive angustiado, ele vive atormentado, irmãos. Isso, irmãos, ele vem por um motivo: pela desobediência, por não honrar a Deus que te ungiu, que ungiu a sua vida, porque você é um ungido de Deus. Isso vem por isso, irmãos, por você não obedecer a Deus, por você ser rebelde à vontade de Deus. Mude isso, irmãos. Mude de atitude diante de Deus. Se arrependa, irmãos. Sabe por quê? Porque Saul e Davi, irmãos, os dois eram homens e os dois eram ungidos por Deus. Os dois sendo homens, irmãos, os dois pecavam. Os dois sendo ungidos, os dois eram escolhidos por Deus. Mas qual era a diferença entre Davi e Saul? Davi, irmãos, ele errava e se arrependia pelo erro. Veja bem que quando ele está trazendo, irmãos, quando ele decide no seu coração trazer a arca de volta para perto dele, para Jerusalém, quando ele traz a arca para Jerusalém, ele estava dizendo assim: não, eu quero que o meu reino seja dominado por Deus, eu quero a direção de Deus para tudo, para todas as decisões, coisa que Saul nunca fez. Ele mesmo disse que Saul deixou a arca onde ela estava, nunca consultou ela. Quando ele decide trazer, irmãos, essa arca, ele pega e prepara, conversa então com alguns homens ali, e eles decidem trazer, preparam um homem para trazer, e a Bíblia diz que ele coloca a arca sobre uma charrete, sobre uns bois que nunca haviam sido usados por ninguém, uma charrete que nunca havia sido usada para outro serviço. Mas veja, irmãos, que a palavra do Senhor, ela dizia que a arca devia ser carregada sobre os ombros dos filhos, de um dos filhos de Levi, Coate, irmãos. A descendência de Coate apenas podia carregar a arca e era sobre os ombros. Quando os príncipes eles vão dar presente para os levitas, eles dão presente para todos os levitas, mas para os coatitas a Bíblia diz que eles não deram presentes. Os presentes eram bois e charretes para que aquelas pessoas que tinham o cargo de carregar a arca carregassem sobre elas, mas a arca do Senhor era somente sobre os ombros que deveria ser carregada. Mas Davi, irmãos, ele segue o exemplo dos filisteus, porque um tempo antes os filisteus haviam ganhado a guerra de Israel. Os irmãos conhecem a história, haviam levado a arca lá, causa dores a eles, aflições a eles devolvem ela. E quando eles vão devolver ela, eles chamam os magos, as pessoas entendidas ali, e eles decidem fazer isso, colocar sobre bois e uma charrete nova. Isso, irmãos, eram ideias do mundo. Isso eram ideias do mundo. E Davi, irmãos, naquele momento ele acatou aquela ideia. E isso, irmãos, quando o homem pega coisas do mundo e mistura com as coisas de Deus, com certeza vai vir um dano. Com certeza as pessoas vão sofrer um dano. Porque para nós, irmãos, para o mundo Deus não deu mandamento nenhum. Mas nós temos mandamentos da parte de Deus. Nós recebemos esses mandamentos da parte de Deus. Então, irmãos, o que Davi faz? Ele pega a ideia dos filisteus, irmãos, e começa a trazer a arca de volta para Jerusalém sobre carro, sobre uma charrete e bois puxando aquele carro. E quando vinha trazendo, irmãos, a arca vinha chacoalhando em cima daquela charrete, e um dos homens que ele tinha designado para trazer a arca de volta, quando vê que ela vai cair, usar, ele leva a sua mão, toca na arca, e a Bíblia diz que naquele momento a ira do Senhor se levanta contra a vida dele, irmãos, e ele cai morto naquele lugar ali. Davi, quando vê aquilo, irmãos, a Bíblia diz que ele se entristece muito por aquilo que ele viu, mas ele compreendeu, irmãos, que aquilo era um erro que ele havia cometido. Ele compreende que ele cometeu um erro. E a Bíblia diz que ele vai para sua casa, a arca fica em uma outra casa, Kiriat Jearim, e depois de alguns meses, 3 meses, Deus abençoa aquela casa, a notícia chega para ele, aí Davi decide novamente trazer a arca para Jerusalém. Mas quando ele decide trazer a arca para Jerusalém, está lá em 1 Crônicas 13, 16, 15 e 16, a respeito disso, irmãos. A Bíblia diz que ele fala novamente que Deus, que ele ia fazer tudo segundo o que Deus havia dito para Moisés. Ou seja, agora os homens carregariam ela sobre os seus ombros de volta. Ou seja, Davi, irmãos, ele se arrependia pelos erros que ele fazia. Saul nunca se arrependia, irmãos. Saul não se arrependia, era a diferença.
Era a diferença entre Saul e entre Davi. Por isso, irmãos, se arrependa pelos seus erros. Nós como homens erramos, mas vamos nos arrepender e nos voltar aos pés do Senhor e reconhecer o nosso erro. Davi cometeu tantos erros quanto Saul, mas em todos eles ele se voltou para Deus. Agora Saul, quanto mais errava, mais se afastava de Deus. Essa é a história. Nós estamos falando a respeito de Mical. Mical era filho de Davi. Davi vem para a casa de Saul, irmãos, e ali logo ele é conhecido da sua família. E a Bíblia diz que Mical, irmãos, ela passa a amar a Davi. Ela passa a amar a Davi. A outra filha de Saul era para ter sido dada como mulher a Davi quando ele vence Golias, mas não foi dada. E aí, irmãos, depois de um tempo, Saul descobre. As pessoas chegam para Davi e falam: a tua filha ama a Davi. Saul vê nisso uma oportunidade de tentar acabar com a vida de Davi. Então chega a proposta até Davi e eles dizem assim: o rei gosta muito de você, a filha dele também. Ele diz que quer dar a tua filha, a filha dele, para você em casamento. Só que Davi, irmãos, não tinha nada para dar para o rei. Não havia nada que ele podia dar para o rei. O rei então manda dizer assim para Davi: eu não preciso de dote, eu não preciso de nada disso, eu não preciso de dinheiro, mas eu quero apenas 100 prepúcios dos filisteus. Davi vai, consegue 200, traz, não tem como. Mical é dada por mulher a Davi. Mical ama Davi, irmãos, mas Saul odiava Davi. Então, irmãos, agora Mical vive no meio disso, irmãos. Ela ama Davi, o seu pai odeia Davi, vive tentando matar Davi. Nós sabemos que ela ajuda Davi a fugir certa vez. E tudo isso vem acontecendo com Mical, aquela moça. Tudo isso vem acontecendo. E a Bíblia diz que quando Davi foge, irmãos, foge de diante da face de Saul, Saul pega e dá Mical como mulher para um outro homem. Para um outro homem, irmãos. Isso, mais uma vez, machuca o coração de Mical, porque Mical amava Davi. Tudo isso ia machucando, tudo isso ia marcando a vida de Mical. Tudo essas coisas, irmãos. E nós sabemos que mais tarde Saul morre, seus irmãos morrem, Davi volta e começa a reinar novamente. E Davi, quando volta, ele toma novamente Mical como mulher. E a Bíblia diz que quando Abner vai buscar a Mical do seu novo marido, irmãos, o seu marido vem chorando atrás dela no caminho. Pelo caminho, o seu marido vem chorando atrás dela. Aí chega num momento, Abner diz: agora daqui você volta. Então aquele homem chorando volta para sua casa. Mical, irmãos, ela vivia tudo isso. Mas agora, quando Davi volta novamente, irmãos, para Jerusalém, ele volta casado. Quando ele volta para Israel, ele já volta casado com outras mulheres. A atenção de Davi agora não era apenas para Mical. Agora Davi cuidava das coisas do reino e tinha mais mulheres. Enquanto Mical era casada com outro homem que dava para ela atenção, que cuidava dela, que chorou por ela quando ela foi tirada dele. Tudo isso Mical sofreu, irmãos. E agora Mical, vendo a sua família quase toda morta, os que não estavam mortos haviam fugido. Isso, irmãos, fez uma confusão na cabeça dela. Ela acabou também criando um certo ódio contra Deus e contra Davi. O coração dela ficou amargurado. Ela culpava Deus e culpava Davi. Ela não entendia as coisas que aconteciam. O homem, quando não conhece a Deus, quando não se aproxima de Deus no meio das lutas da vida, acontece isso. Ele não compreende as coisas que acontecem e começa a culpar Deus pelas coisas que estão acontecendo. Por que sobreveio isso na minha vida? Por que aconteceu isso com o meu filho, com a minha mulher, com a minha mãe? Por que aconteceu isso? Por que eu perdi meu emprego? Mas tudo isso, irmãos, por não estar junto a Deus. Por não estar junto a Deus. E quando ela estava, irmãos, amargurada, quando ela estava amarga dessa forma, irmãos, Davi decide buscar a arca. E quando Davi está vindo, Davi bem feliz na frente da arca, dançando, bailando a Bíblia dele, ela olha pela janela, irmãos. E ela já não amava mais a Davi nesse momento. O coração dela já estava cheio de mágoa, cheio de amargura. Quando ela olha Davi vindo, irmãos, ela despreza Davi. Ela estava com ódio de Deus e de Davi. E aí, irmãos, quando Davi chega na tua casa, ela tem a infelicidade de falar isso, irmãos, para Davi. O que nós lemos aqui. Que ele não teve vergonha, irmãos, de vir na frente das pessoas daquela maneira. Veja, irmãos, que o momento que o homem mais deve ter cuidado na sua vida é o momento que ele está nervoso, o momento que ele está irado. Porque nesse momento, irmãos, nós temos o costume de falar o que vem ao coração. E a Bíblia diz que as nossas palavras, elas têm poder, irmãos. A nossa palavra, ela tem poder. Quando Mical, irmãos, ela fala aquilo para Davi,
aquilo volta contra a vida dela. E a Bíblia diz assim que aquela mulher, irmãos, nunca mais teve filhos na sua vida. Alguns sugerem, irmãos, que Davi nunca mais se chegou a Mical. Mas eu não acredito que Davi tenha dado esse julgamento a ela, não. Acredito que isso veio de Deus, irmãos. Deus impediu que Mical gerasse filhos por causa do que ela disse, por causa da palavra que saiu da boca dela. Nunca mais, irmãos, ela pôde gerar filhos por causa disso. Provérbios capítulo 4, versículo 23 diz assim, que de tudo o que o homem guarda, o que ele deve guardar, o que ele mais deve cuidar é o seu coração, porque dele provém as saídas da vida, as fontes da vida. O que ele mais deve guardar, irmãos, é o seu coração. Mical, todo esse tempo ela veio se machucando, tudo isso veio entrando no seu coração. Ela não protegeu o seu coração, aquilo amargurou ela, e ela soltou da sua mágoa, da sua raiva sobre Davi, e aquilo voltou contra a vida dela, irmãos, e nunca mais ela pôde gerar filhos na vida. O que tem acontecido com a igreja, irmãos? Porque a igreja tem sido incapaz de gerar, porque a igreja tem sido, já não recebe mais, talvez, bênçãos de Deus. Porque, irmãos, a igreja, infelizmente, muitos crentes têm o costume, irmãos, isso está no homem, como já foi dito uma vez aqui, de falar mal das pessoas, de tocar nas pessoas. Ela toca num homem que era ungido por Deus, e um homem, irmãos, que apesar de ser perseguido como um cão por Saul, o pai dela, nunca havia tocado nele, nunca havia falado uma palavra contra a vida dele. Mas ela falou contra ele, irmãos. Ela falou contra Davi, e nunca mais pôde gerar. A Bíblia diz assim, irmãos, Tiago diz assim que, falando a respeito do coração do homem, que não pode, irmãos, de uma só fonte gerar vinho, água amarga e água doce. Água boa para beber, água amarga e água amarga. De uma mesma fonte, irmãos. E Salomão disse assim que de tudo que nós devemos guardar no nosso coração, porque dele provém a saída, as fontes para a vida. O nosso coração, irmãos, ele é uma fonte. Mas essa fonte é amarga ou essa fonte é boa para se beber? A Bíblia diz assim em 2 Reis que o profeta Eliseu, ele chega em Jericó, e a Bíblia diz, um dos homens chega a ele e diz, está vendo, profeta? A terra é boa. A terra é boa, é ampla, mas só que as águas daqui são más. As águas daqui são más. E a terra é estéril. As pessoas, irmãos, de Jericó, as mulheres de Jericó, quando elas estavam grávidas, elas bebiam daquela água, irmãos, e ela perdia os seus filhos. E as mulheres que tomavam daquela água, mesmo antes de se engravidar, elas não conseguiam engravidar. Elas eram impedidas de gerar, porque aquelas águas, irmãos, eram más. O profeta então pede uma salva nova, e que nela houvesse sal. E ele vai ao manancial, a Bíblia diz na fonte, a origem daquela água. E ele derrama aquele sal sobre aquela salva, uma fonte. A fonte significa o meu e o teu coração. A salva significa algo que vem de Deus, de alguém que está servindo. O sal, irmãos, na Bíblia fala a respeito de palavras agradáveis. Palavras agradáveis. A palavra agradável, irmãos, os profetas, os discípulos eram sal da terra. Palavras, irmãos, de homens inspirados por Deus. Essas palavras, irmãos, o Espírito Santo através dela age no nosso coração, e ele tem o poder de transformar o coração amargurado, o coração angustiado, em um novo coração. Porque se o nosso coração está angustiado, amargurado, irmãos, nós não conseguimos ter paz na nossa vida, nós não conseguimos ter alegria na nossa vida. A Bíblia fala assim que o coração, ele formoseia o nosso rosto. Como está o teu coração, irmãos? Teu coração está alegre? Teu coração está feliz? Você tem paz no coração? Se você não tem, irmãos, a Bíblia diz assim, Salmo 36, versículo 9, diz assim, que a fonte da vida, ela vem de Deus. E Jesus, ele disse assim para a mulher samaritana, que se ela bebesse da água que ele estivesse oferecendo para ela, aquela água se tornaria, irmãos, fluiriam águas do interior daquela mulher. O Espírito Santo, irmãos, ele está aqui. A Bíblia diz que é um rio que alegra a cidade de Deus. Esse rio é o Espírito Santo, ele está aqui. Se você tomar dessa água, se a sua vida até aqui tem sido amargurada, se a sua vida até aqui tem sido tristeza, tem sido angústias, é momento de você tomar dessa água. E as coisas na sua vida vão mudar, irmãos. As coisas na sua vida vão mudar. A sua vida vai ser diferente. A sua vida vai ser diferente, irmãos. A sua vida vai ser diferente. Deixa o Senhor transformar o teu coração.
Aceita as palavras do Espírito Santo. Deixe que esse sal que o Senhor está oferecendo hoje, irmãos, caia no teu coração, que o Senhor oferece cada dia, caia no teu coração. E que essas águas tornem-se boas, produzam coisas boas. O homem, irmãos, que tem um coração mau, ele fala, irmãos, a Bíblia diz assim que daquilo que o coração do homem está cheio, daquilo ele fala. O homem que tem o seu coração amargurado, angustiado, ele fala mal de tudo, ele vê mal em tudo, ele aponta tudo. Irmãos, e quando ele decide apontar um erro em outro irmão, que é uma pessoa ungida por Deus, a esterilidade vem sobre a vida dele. Ele fica incapaz de produzir. As coisas que ele faz na sua vida, irmãos, nunca dão certo. Porque, irmãos, muitas vezes nós começamos tantas coisas na vida e não vão para frente. Porque nós apontamos homens e mulheres de Deus. Porque nós apontamos homens e mulheres de Deus. E isso volta contra as nossas vidas. E nós nos tornamos irmãos estéreis, incapazes de produzir. Incapazes de produzir. Receba essa palavra, irmãos. Receba essa palavra. Receba essa palavra. Se você quer voltar a produzir, irmãos, Deus ele tem o poder ainda de transformar a sua vida. Mas você precisa daqui em diante receber aquilo que Ele te dá. Você precisa beber da água que Ele te oferece. Na leitura, irmãos, de hoje, na leitura principal de hoje, a Bíblia diz que Deus ele daria de graça a beber da fonte da água da vida. Você pode beber hoje de graça. O Senhor ele está oferecendo isso hoje. Mas pare, irmãos. Para de apontar o erro na vida dos outros. Para de acusar os outros. Porque isso, irmão, se torna em maldição na sua própria vida. Na sua própria vida. Veja, irmãos, que não importa a situação da pessoa que você está apontando, não importa a vida que ela tenha vivido, não importa, irmão, se ela abandonou Deus, se ela deixou Deus, se ela está em pecado ou não. Saul já havia sido rejeitado por Deus. Mas Davi, irmãos, ele falou assim: não, Deus se me guarde de tocar no ungido do Senhor. Porque um dia ele havia sido ungido de Deus. Então, irmãos, nunca aponte o dedo para ninguém. Nunca acuse ninguém, para que isso não volte contra a sua própria vida, irmãos. Para que isso nunca venha contra a sua vida de novo. De uma mesma fonte não sai água doce e água amarga. O que tem fluído na sua vida tem sido bênção para as pessoas? Tem sido palavras agradáveis para as pessoas? Tem sido coisas que edificam? Ou tem sido coisas que derrubam? Ou tem sido coisas que destroem? Eu garanto para você que o amor ele edifica. Se você ama, irmãos, as palavras que saem da sua boca são sempre palavras que dão ânimo, são sempre palavras que dão força, que põem as pessoas para frente. Agora, se você não ama, irmãos, então o seu coração ele é mau ainda. As águas ainda são más, são estéreis. Você é uma pessoa incapaz de produzir, irmãos, e fica amaldiçoando outras pessoas ao seu redor. Mas deixa Deus, irmãos, trabalhar na sua vida essa noite, que as coisas vão mudar. As águas que saírem de dentro de você vão ser águas boas. Vai ser para a alegria sua e para a alegria das pessoas que estão perto de você. As palavras que vão vir, irmãos, vão ser sempre bênçãos para a sua vida e para as demais pessoas. Lembra, irmãos, quando nós aprendimos do escudo da fé? Lembra, irmãos, nós estávamos estudando sobre Abraão, não é? Tudo aquilo que você deseja para uma pessoa que está usando o escudo da fé, volta para a tua vida. O homem que é ungido por Deus, ele se reveste. Se ele está com o escudo da fé, irmãos, aquilo que você deseja para ele, volta para você. Se você desejar bênção, você vai ser abençoado. Se você amaldiçoar ele, irmãos, você vai ser amaldiçoado. A Bíblia diz que com o mesmo peso com que você julgar alguém, você vai ser julgado da mesma maneira, irmãos. Da mesma maneira. Às vezes você está julgando alguém que não cometeu um pecado, mas você está dizendo que ele fez. Alguém vai olhar para você e vai dizer a mesma coisa, irmãos. Alguém mesmo que você seja inocente vai olhar para você e vai dizer a mesma coisa da sua vida. Por isso, irmãos, guarde as suas palavras. Guarde as suas palavras. O teu coração é uma fonte, irmãos. Que a água que saia do seu coração seja da água que o Senhor Jesus Cristo oferece. Seja graça, misericórdia, benignidade. São fontes de vida, irmãos. São fontes que produzem vida. São fontes que produzem vida. Mas também do coração procedem, irmãos, coisas ruins. O Senhor Jesus Cristo diz que os homicídios, que os adultérios, que todas essas coisas também vêm do coração. E algum tempo atrás eu ouvi um pastor pregando assim, irmãos, que nós temos como proteger o nosso coração,
nós nos entregando à cobiça, porque a cobiça ela prende o coração do homem, guardando os nossos pensamentos, irmãos, a nossa inteligência. Porque nós temos o poder de substituir pensamentos. Quando vem pensamentos ruins, nós temos a capacidade de substituí-los por outros. Então, irmãos, guarde o seu coração. Guarde o seu coração. Guarde o seu coração. Proteja ele, irmãos. Porque dele vem, irmãos. Dele são as fontes da vida. Se você tem vivido amargurado, angustiado, não é culpa de Deus, irmãos. É culpa sua. E Deus hoje está falando para nós, irmãos, para que se isso estiver acontecendo conosco, nós possamos mudar de atitude hoje e beber da água do Senhor. E quando nós bebemos da água do Senhor, irmãos, nós possamos ser como Ele é. Porque se Ele usou de misericórdia conosco, nós vamos usar de misericórdia com as pessoas. Se Ele foi bom conosco, nós vamos ser bons com as pessoas. É assim que Deus é, irmãos. É assim que Deus é. A Bíblia diz assim, irmãos, que houve um homem, um Senhor, ele descobriu que um servo seu estava roubando ele. Aliás, esse servo devia para ele, perdão. Esse servo devia para ele. E um dia ele foi cobrar essa dívida do teu servo. O teu servo não tinha como pagar. O teu servo pede que ele tenha compaixão. Tenha compaixão de mim, eu vou te pagar tudo. Mas ao invés dele esperar que aquele homem pagasse, irmãos, a Bíblia diz que aquele homem, aquele Senhor perdoa toda a dívida daquele homem. Ele perdoa, não. Esquece essa dívida. Mas a Bíblia diz que aquele homem, quando ele sai da presença de seu Senhor, ele encontra uma outra pessoa que devia para ele. E ele agarrou esse homem e diz assim: paga tudo que você me deve, senão eu vou te prender. E esse homem falava para ele: me perdoa, eu vou te pagar tudo. Tem compaixão de mim, se for no meu lugar eu vou pagar tudo. Mas ele não perdoou a dívida que aquele homem e mandou que prendesse ele. E algumas pessoas viram o que aconteceu. Foram e disseram ao Senhor: você perdoou a dívida dele. Mas só que ele não perdoou de outra pessoa. Ele está preso lá, outra pessoa está presa. A Bíblia diz que aquele Senhor chama ele, irmãos, e prende ele. Manda prender ele. Diz: eu não perdoei toda a sua dívida. Eu não perdoei toda a sua dívida. Então por que você não fez igual com o outro? Com o que devia para você? Já que você não agiu assim, então você também vai ser preso. E quando você pagar tudo, você vai ser liberto. O Senhor, Ele nos perdoou, irmãos. O Senhor teve misericórdia de nós. Saiba de uma coisa, irmão: se você não perdoar, se eu não perdoar, se eu não for bom, se você não for bom, se nós não usarmos de misericórdia com outras pessoas, nós vamos para o inferno, irmãos. Mesmo que nós tomamos Santa Ceia, mesmo que nós façamos o que for, pregue a palavra de Deus, faça o que for, se nós não formos como o Senhor, irmãos, nós também vamos para o inferno. Aquele dia nós vamos ser condenados. E o homem não pode pagar a dívida que ele tem com Deus. Só quem paga essa dívida é o Senhor Jesus Cristo, irmãos. Se você não quer passar por eternidade perdida, irmãos, que o amor de Deus se reflita na sua vida, que a bondade de Deus se reflita na sua vida, a misericórdia de Deus se reflita na sua vida, irmãos. Isso é sério, irmãos. Isso não é brincadeira. Nós não estamos falando isso aqui para gastar tempo, não. É a palavra de Deus. E muitos se perdem e são destruídos por não dar valor à palavra de Deus. Dá valor à palavra de Deus, irmãos. Use de misericórdia, perdoe, nunca acuse ninguém, nunca aponte ninguém, não. Antes ore por ele. Porque o homem, irmãos, ele nunca tem razão no que ele fala. Mical, irmãos, ela estava sofrendo. O pai dela era rei. Agora o pai dela havia morrido, seu irmão Jonatas havia morrido. Ela estava sofrendo, irmãos, mas ela teve a infelicidade de falar contra o homem de Deus e nunca mais gerou na vida. Jesus Cristo falou assim: bendiz quem te maldiz e ora para aqueles que te caluniam. Então nós nunca temos razão, irmãos. Tem um momento de um momento de ira. Se nós falarmos contra alguém, irmãos, nós não temos razão. E a Bíblia diz assim que toda palavra ociosa que sair dos nossos lábios, nós vamos dar conta com Deus. Cuidado, irmãos, até com aquilo que você fala no teu quarto com a tua esposa a respeito de alguém, porque Deus, Ele ouve tudo isso. E você vai ter que dar conta com Ele do que você está falando. Existem coisas, irmãos, que aquela mulher, ela viveu amargurada, viveu angustiada, nunca mais pôde ter filhos. E a Bíblia diz assim que existem coisas que as concupiscências da vida, irmãos, da carne, elas combatem contra a nossa alma.
Quando nós nos entregamos, irmãos, aos desejos da nossa carne, essas coisas começam a combater contra os nossos sentimentos, essas coisas começam a nos pôr para baixo, essas coisas vão até nos jogar na depressão, até nos jogar lá embaixo, irmãos, quando nós nos entregamos às coisas da carne. Então tome cuidado, irmãos, tome cuidado. Não seja amarga como foi Mical, mas seja feliz, seja alegre, irmãos. Veja, irmãos, que Ana, ela sofria demais, irmãos. Ela também não podia ter filhos, e ainda por cima Penina, irmãos. A Bíblia diz que Penina competia com ela, Penina zombava dela, Penina caçoava dela. Mas mesmo assim, irmãos, você não encontra uma palavra dela contra Penina na Bíblia. Você não encontra uma palavra, irmãos, dela contra Penina na Bíblia. No momento que ela mais estava angustiada, no momento que a alma dela se encheu de angústia, o que ela fez foi chorar aos pés do Senhor. Então, no teu momento de ira, no teu momento de nervosismo, irmãos, em vez de você sair falando aí para a primeira pessoa que você encontrar na frente, ou despejar a sua ira contra a pessoa que te magoou, vai orar. Vai orar. Conta para o Senhor como Ana. Porque aquele dia, irmãos, que ela decidiu contar para Jesus, que ela decidiu contar para Deus, as coisas dela foram resolvidas, irmãos. Ela foi capaz de girar novamente. A Bíblia diz que ela não teve só Samuel, ela teve outros filhos também. Então, irmãos, pare de apontar as outras pessoas, para que você não venha contra a sua própria vida mais tarde. Não aponte mais ninguém, irmãos. Essa é a palavra de Deus para você. Guarda ela, irmãos. Veja, irmãos, que a sua palavra ela tem o poder de construir, de edificar, e ela tem o poder de destruir. O pastor Reinaldo disse isso aqui alguns dias atrás aí. Então, irmãos, pense antes de falar, não fala logo o que vem na sua boca, não. Mas pense, medita, que as suas palavras sejam temperadas com sal, como o Senhor Jesus Cristo diz, agradáveis a todos que ouvirem ela, que sejam palavras que edifiquem. Amém, irmãos? Porque essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. Tudo que você fizer para outras pessoas vai voltar para você. Tenha certeza disso. Então faça o bem, irmãos. Essa é a palavra do Senhor Jesus Cristo, e eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém.